Eu convido agora para participar ao vivo com a gente a economista Alessandra Ribeiro, que é sócia da consultoria Tendências e vai participar agora para poder traduzir um pouco mais para a gente esses detalhes do PIB. Alessandra, prazer enorme sempre conversar com você, te receber ao vivo aqui entre nós. Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço sempre o convite. Bom, você está aqui muito bem-vinda entre nós, Adriana, Thaís, Renan, aqui, nossos ouvintes e telespectadores ávidos para poder entender, Alessandra, isso que eu estou dizendo para você. O dado é muito bom do primeiro trimestre, né? Mercado de trabalho aquecido. A gente também teve ajuda, claro, do governo, né? Gastos do governo. E temos o juro também, que ajudou o crédito. Muita gente pagou dívida, né? Também ajudou o consumo. E agora, hein, Adriana? E agora, Alessandra, para frente, com o Rio Grande do Sul, com o juro aí permanecendo em patamar elevado, o governo talvez não gastando mais tanto quanto gastou, né, no começo do ano. Dá para manter aí o otimismo para frente? Juliana, a gente tem que ter um otimismo, eu diria, bem cauteloso em relação aos próximos trimestres. Apesar desse comportamento muito positivo da economia nessa primeira parte do ano, a gente está mais cuidadoso com essa trajetória agora no segundo trimestre e mesmo no terceiro e quarto trimestres, né? Porque segundo trimestre a gente vai ter o efeito mais focalizado da tragédia no Rio Grande do Sul. Então a gente deve ter uma desaceleração da economia importante em relação a esse primeiro tri. E no terceiro e quarto trimestres a gente deve observar uma recuperação, inclusive do Rio Grande do Sul, dadas as condições, né, climáticas, esperamos mais amenas, possibilitando a recuperação de algumas atividades. A gente sabe que nem tudo, porque tivemos, na verdade, né, uma destruição permanente, seja em indústria, seja em infraestrutura. Então isso vai levar um tempo considerável para ser reconstruído, mas ainda assim algumas atividades com a normalização das condições climáticas vão ser recuperadas, né? Então quando a gente fala de uma parte de comércio, de uma parte de serviços e mesmo de uma parte da indústria. Então isso vai aparecer no PIB do terceiro e quarto. Agora a gente tem alguns outros elementos que devem também limitar essa performance da economia. Esse aumento de percepção de risco que a gente viu no mercado nas últimas semanas, e isso tem se traduzido nos preços dos ativos e principalmente nos juros futuros, que são um balizador muito importante para crédito, que você bem mencionou, foi sim um fator que impulsionou o consumo das famílias também no primeiro trimestre. E agora, com essa mudança de percepção de mercado, isso afetando os preços dos ativos, a gente vai ter essa limitação também sobre o crédito para famílias e para empresas também pensando em investimento. Agora, Alessandra, obrigada por estar aqui entre nós, esclarecendo aí para a gente, repercutindo esse anúncio aí do PIB. O presidente Lula, assim que o número foi divulgado pelo IBGE, já falou, diz que é o sinal de que o Brasil está no rumo certo, comemorou inclusive uma posição aí do FMI em relação à posição brasileira na economia global, que deve melhorar. Então, o presidente Lula dá um viés e um tom muito positivo de que quem está apostando o contrário vai perder e que o Brasil vai crescer sim, vai sustentar esse crescimento. Quando a gente ouve o mercado financeiro, a gente escuta um tom completamente oposto, de pessimismo, de desconfiança. Às vezes a semana a Ju traz números bons da economia e você olha para a Bolsa de Valores, você olha para o mercado financeiro e o discurso muito pessimista e muito azedo. Por que esse confronto, esse choque tão evidente de dois vieses tão diferentes quando sai um número do PIB, por exemplo? Parecem dois mundos. Dois Brasis diferentes. Pois é, Adriana, e de fato eu diria que é isso mesmo. Assim, quando a gente olha os dados correntes da economia, a gente tem uma boa situação. A gente tem uma economia que está crescendo bem, num ritmo interessante, temos a inflação corrente numa trajetória de desaceleração, um quadro aqui relativamente benigno. Então, assim, quando a gente olha para o mercado de trabalho também, boas notícias em termos de geração de emprego, o próprio crescimento dos salários em termos reais. Então, a situação corrente, ela é positiva. Agora, o problema é que, assim, o que a gente faz, economistas, né, mercado financeiro? A gente já está olhando lá na frente. E é isso que a gente está preocupado, porque eu acho que o governo não tem percebido que todas essas sinalizações mais recentes já estão cobrando esse preço, né? E é um preço já alto. E quais são essas sinalizações? Primeiro, a questão das metas em relação às contas públicas. Essa revisão baixista que a gente teve de metas, não só para esse ano, mas para os anos seguintes, apontando aí para uma dificuldade do governo fechar as contas, né? Então, isso aumentando a percepção de risco
em relação ao fiscal. As sinalizações em relação a empresas importantes, como Petrobras e mesmo Vale há um tempo atrás. E essa sinalização colocando aqui na cabeça do mercado que pode ter uma mudança na política de condução, principalmente da Petrobras, com talvez alteração na política de preços de combustíveis e uma política de investimento agressivo, às vezes nem sempre um investimento eficiente, como a gente viu no passado. Então, quando a gente junta essas sinalizações num contexto internacional mais difícil, somente olhando Estados Unidos, inflação ainda alta, Banco Central americano ainda longe de reduzir juros, o que acontece? Os agentes de mercado já começam a colocar esse maior risco no preço. Então, a gente vê bolsa caindo, juros futuros muito para cima, câmbio bastante depreciado, e é isso que afeta, né, a economia real nos próximos trimestres. Então, é por isso que a gente vê esse desencontro de visões, porque uma coisa é olhar a situação corrente, outra coisa é projetar a partir dessas movimentações que a gente já observa em confiança e mercado. Alessandra, você falou em 3 pontos, vamos ver o que dá para resgatar, limpar um pouco esse leite derramado e resgatar um pouco a confiança, para a gente entender qual é a chance de ter algum espaço, né, para alguma queda maior de juros, porque isso vai fazer diferença no potencial de crescimento daqui para frente. Então, você falou sobre a questão das contas públicas, a gente não consegue vislumbrar aqui o governo se comprometendo a cortar gasto, por exemplo, então não consigo imaginar ter aquela frase do Barão de Tararé, né, da onde menos se espera, dali que não sai nada mesmo. A parte, quando a gente olha, por exemplo, o Banco Central, que é a dúvida, né, de como é que vai ser o novo Banco Central com maioria indicada pelo governo Lula. Aí eu queria a tua análise, assim, o Paulo Piketty, que é hoje um diretor indicado pelo governo Lula, é uma pessoa que tem credibilidade, talvez possa dar uma segurança maior, se o nome dele for anunciado ainda esse ano, por exemplo, para substituir o Campos Neto, setembro, a situação pode mudar? Assim, temos uma confiança que pode melhorar um pouco esse mau humor aí que a Adriana está trazendo, pode acalmar um pouco? Pois é, Juliana, acho que sim, esses são elementos importantes, acho que começando desde o cenário internacional, se o Banco Central americano tiver condição para reduzir juros já a partir de só setembro ou dezembro, que pelo menos tenha uma queda de juros, acho que vai ser importante já para acomodar principalmente juros futuros, né, lá de fora, internacional, que são juros que são um balizador importante para a gente aqui. Então, esse é um primeiro ponto que pode amenizar. O segundo ponto que você tocou e é super importante é a transição no Banco Central, porque dentre esses elementos de fiscal e Petrobras tem a questão do Banco Central super importante, que tem deixado o mercado muito cético e preocupado com relação à condução técnica da política monetária. E, nesse sentido, uma indicação, por exemplo, do Paulo Piketty para a presidência do banco, acho que deve ser bem recebida pelos mercados, num primeiro momento, e, obviamente, que o mercado vai olhar as decisões técnicas, olhando e percebendo que, de fato, a instituição continua tomando decisões de maneira muito bem fundamentada e técnica, isso sim é importante para reduzir essa percepção de risco. Esses elementos são fundamentais. E um outro ponto, se o governo, a partir de agora, ou mesmo em 2025, apresentar alguma agenda que seja relacionada a gasto, principalmente em relação a gasto obrigatório, eu acho que também é um ponto importante para reduzir essa percepção de risco em relação ao fiscal. Tá certo, ajudou muito a gente a esclarecer o momento, a fotografia boa agora, mas os temores para que a fotografia piore, que pode piorar nos próximos meses. Desafios. Eu só queria rapidamente contar um brevíssimo caso, que é o seguinte: quando o gerente do meu banco está muito nervoso, porque fala assim, porque o governo vai gastar muito nos próximos eleição esse ano, e depois vai gastar muito para tentar a reeleição, e aí pode degringolar tudo, eu falo assim, bom, mas não tem nada mais impopular para alguém que quer se reeleger do que a inflação alta. Então, assim, de alguma forma, tento manter a calma e o otimismo. Vamos tentar, e é muito bom poder contar com o esclarecimento de quem está acompanhando tudo ali na lupa. Obrigada demais, viu, Alessandra? Obrigada, Alessandra. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau.